eu tive tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Só que eu tive isso há quase 30 anos atrás. E eu já tinha tirado o leite e a soja da minha alimentação, eu só não tinha tirado ainda o glúten, que também é o mesmo caso do leite, a proteína que a gente não digere. E aí, quando eu descobri que eu estava com esse processo, eu falei, bom, eu já estou equilibrando um monte de coisa na alimentação, faltou tirar o glúten. Aí eu tirei o glúten, comecei a tratar o intestino, fiz suplementação nutricional para modular o sistema imunológico. Em menos de 5 anos, os anticorpos contra a tireoide negativaram. Todo o processo que tinha de alteração na tireoide estabilizou e eu nunca mais precisei tomar hormônio até hoje. Fez processo de remissão total. Entendeu? E eu ouvi assim, ó, é pro resto da vida. É pro resto da vida. E eu acreditava que era pro resto da vida. Você sabe por que eu fui me preocupar em melhorar mais ainda a minha alimentação? Porque eu falei, se eu quebrei a minha tolerância a ponto de ter uma doença autoimune, qual é o que me leva a não ter a próxima doença autoimune? Então, o meu medo era ter a próxima doença autoimune. Eu era muito nova. Então, eu falei, não, eu tenho que mudar esse negócio, eu tenho que melhorar o meu organismo. A minha surpresa foi fazer remissão total da tiroidite de Hashimoto. E hoje Né? você não toma leite, nenhum derivado de leite, nem Mas, búfala de nada, nem leite de cabra, nem de vaca, nem de búfala, então, nem deixa eu corrigir. No meu dia glúten. a dia, não. No meu dia a dia, não. Mas vamos ver que eu tô numa festa e só tem tu, vai tu mesmo. Não tem outra coisa para comer, tá? Aí eu vou comer o que tem. Mas olha só, lembra que eu falei da história do potinho? Se eu tiro e recupero as defesas, eu até consigo tolerar um agressor de vez em quando. O Tá. problema de uma proteína do leite, ou do glúten, ou de um açúcar, o problema dessas proteínas é o consumo frequente num organismo que não tem defesa. Então, quando você estabiliza e equilibra o organismo, a gente consegue trabalhar com o consumo também. Ah, Denise, mas precisa consumir um negócio desse que arruma tanta encrenca? Não. Mas a gente acaba virando um ET na sociedade. Entendeu? Então, muitas vezes, se você está com o organismo muito equilibrado, o organismo, se a gente renova aproximadamente 50 milhões de células todos os dias, a matéria-prima que eu estou dando para renovar a célula vai determinar a minha função. Então, se no meu dia a dia eu estou dando melhor para esse organismo, não é o que eu fizer de vez em quando que vai trazer tanto problema. Então, sim, de vez em quando eu como, de vez em quando eu como um glúten, mas no meu dia a dia, não. Na minha vida, na minha história, no meu dia a dia, não. Nem eu, nem minha família e tal. Mas isso não quer dizer que tenha pessoas que conseguem consumir, ficar muito bem obrigada, se não tiver um alto consumo. O grande problema dessas proteínas é que elas não causam efeito imediato. Então, aquele negócio que nem a gente fala nas alergias, alergia a camarão. Comi camarão, deu edema de glote, né? Então, isso é uma reação imediata. Toda vez que eu como uma coisa e me sinto mal, se eu não for masoquista, eu vou me afastar dela. Acabou. Não, porque tem gente que insiste, né? Mas a gente se afasta e acabou. Agora, eu como, eu adoro. Eu não tenho a menor ideia que ele pode causar problema, é aí que mora o perigo. Porque é aí que a gente pode começar a desenvolver uma itite aqui, uma itite ali, um processo aqui, né? E aí vai dentro desse processo de Essa, inflamação crônica, né? essa imagem do potinho é muito boa. É muito boa, porque se você considerar isso, até para você conseguir tirar, porque eu estou fazendo uma analogia na minha cabeça ao açúcar do café. A primeira semana que eu tirei o açúcar do café, o adoçante do café, que não era nem o açúcar mais, já era adoçante há muito tempo. A primeira vez que eu tirei o adoçante, eu odiei o café. Eu passei uma semana brigando com aquele gosto, brigando comigo, até que chegou uma hora que eu comecei a não brigar. E aí, se hoje me derem um café com açúcar, eu não consigo tomar, nem com adoçante. Então, acho que a gente pode começar a trabalhar também porque a gente foi educado no leite, né? Todo bolo tem leite, todo bolo não, de fubá não tem leite, mas tem um monte de bolo que não tem leite, né? Mas a gente se acostumou a... Eu faço um bolo de fubá, por exemplo, que não tem leite, tem creme de leite.
Tudo tem creme de leite. Tem leite, tem queijo, tem... E você vai, se você começar a ir tirando, você vai começa a diminuir, 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 até tirar mesmo, né? Porque o tirar mesmo é muito radical. Para mim, por exemplo, o queijo vai ser tipo o adoçante no café. Eu vou ter que trabalhar É comigo vício mesmo, isso. ele gera vício mesmo, tá? E uma coisa que você falou muito importante, o paladar muda em torno a cada 15, 20 dias. Então, a gente tem essa mudança no paladar. Então, a partir do momento que você tira, por isso que eu falo pro meu paciente, não pensa que é pro resto da vida, porque você nem começa. Vamos fazer o processo assim, faz um mês e observa como você fica, tá? E isso é o interessante, porque a gente não entra naquela história de nunca mais vai comer. Tanto é que, por exemplo, eles falam assim para mim, e a manteiga? Eu falo, a manteiga não tem problema comer, ela é a gordura do leite, é a coisa boa que tem, tá? Então, pôr uma manteiga no pão, nenhum problema, não é a manteiga que vai ser o problema. Manteiga não tem problema? Qual é o maior problema do leite de vaca? O que foi tem no da vaca que não tem no da mãe? Proteína, tá? Então, a proteína é o grande problema. E o grande problema maior ainda, Leda, é que a gente fala assim, não, mas olha, eu não como muito queijo, eu não como um pouquinho, o iogurte, aí tem a barrinha de cereal, aí tem o shake, aí tem o iogurte proteico, aí tem, você entendeu? Então, hoje as pessoas estão cercadas de informação de que para você ficar sarado, para você ficar bem, você tem que se entupir de proteína. E a maior parte desses produtos, a proteína vem do leite. Então, aí que você começa a perceber o que é o excesso do consumo com a baixa defesa. E aí que começa a vir os maiores problemas. Então, como você falou, se eu tirar por um período, primeiro, a gente tem muitos substitutos legais hoje em dia com qualidade, tá? Então, que dá para a gente trabalhar, eu falo que a gente não tem que tirar prazer, a gente tem que trocar prazer, tá? Então, de uma maneira geral, eu vou sempre ensinando o meu paciente a trocar isso. Olha, o que você gosta muito? Aquele leitinho quentinho. Então vamos experimentar isso, vamos fazer isso. Para quê? Para nesse primeiro mês, ou nesses 2 primeiros meses, dependendo do quadro, se a pessoa está num quadro agudo, eu entro com um pouquinho mais de tempo. Vamos radicalizar um pouquinho no que tem que tirar, mas mais do que nunca, Leda, radicalizar no que tem que comer. Vamos pôr nutriente no organismo, vamos pôr fitoquímico, vamos pôr substâncias que te formam o organismo, que executam funções naturais, anti-inflamatórias, antialérgicas, Tipo o que é? antioxidantes. Legume, verdura e fruta, por exemplo. É o que mais vai ter. O que mais tem as substâncias que regulam todo o metabolismo. Por que legume, verdura e fruta são chamados de reguladores? Porque eles têm o conjunto de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos e de fibras que regulam todo o nosso metabolismo. E são eles que são efetivamente os nossos maiores protetores. Então não adianta eu tirar uma coisa que agride se eu não colocar uma que faz funcionar. Eu continuo patinando, né? Então esse é Agora, isso é uma coisa. Agora, você chegar e falar que leite é saudável, aí é demais da conta, entendeu? Então, assim, eu posso falar que ele é gostoso, mas não dá para falar que ele é saudável. Tá bom? Eu também adoro, tá? Eu trocava qualquer coisa por leite com café e pão com manteiga. Qualquer coisa. O almoço, janta, qualquer coisa eu trocava por leite com café e pão com manteiga. O E meu tinha problema é assim, o iogurte. Eu substituo o jantar pelo iogurte. Então, eu vou ter que ter um trabalho importante aí. E tem um potencial no leite de vaca para doença tipo Alzheimer? Porque o Alzheimer, o TDAH, DA, como é que é TDAH? Eu nunca sei falar isso. O Alzheimer, o próprio câncer. Essas coisas aumentaram muito, numericamente falando, quantitativamente, né? E a alimentação e aí você tem uma ação está na somatória, né? cara que a alimentação está comprometida nesse processo, né? Nenhuma dúvida, né? Tanto é que a hora que você vai efetivamente fazer o tratamento, tirando agressores e pondo nutriente no lugar, os resultados são incríveis, incríveis, assim. Realmente é o que anima a gente, é o que impulsiona. Nós fizemos um trabalho no Chile. Eu orientei, hoje a Daniela, que é a que fez o trabalho lá, eu orientei ela.
E ela estava apresentando num congresso de psiquiatria lá no Chile, o trabalho, que nós fizemos em campo, só mudando a alimentação de crianças e adolescentes autistas. Você não tem noção do resultado. É uma coisa de louco, de você ver criança que não falava fazendo apresentação na escola. Crianças que não liam, não largando o livro. Depoimento de adolescentes. Uma das menininhas de 16 anos falando que ouvia vozes que ela era isso, ela era feia, ela era ruim, ela era isso, ela era aquilo. Muitas dores, um processo. Ela dando depoimento, nunca mais ouvia as vozes. Nunca mais aconteceu. Então, nós temos... foi um trabalho, assim, foi tão lindo, que eles querem levar esse trabalho para as escolas em Santiago. Foi uma cidadezinha, Concepción, que nós fizemos lá o trabalho. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!